maneiras e maneiras de calar. Há maneiras de dizer calando. Às vezes, a única maneira de dizer é calar o que todos entendemos que deveria ter sido dito. Olá, velejantes! Hoje a gente vai falar sobre o livro enviado pela tag Curadoria de Novembro, O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, de Antônio Skármeta. O mês de novembro foi temático para a tag, tivemos uma homenagem à literatura latino-americana e na curadoria o curador Luiz Antônio de Assis Brasil, renomado escritor gaúcho, escolheu um livro de autoria de um autor chileno, o Antônio Skármeta. E nesse livro aqui, o Antônio Skármeta relata um período de tempo passado durante a ditadura de Pinochet no Chile. Eu fiz o unboxing do kit lá no meu Instagram, em formato de vídeo para o IGTV. O meu Instagram é @velejandoporlivros. E lá, além de videozinhos mais curtos, eu publico fotos bonitas de livros. Eu faço algumas atualizações nos stories, eu levo algumas resenhas escritas que acabam não vindo aqui para o YouTube. Então, se você gosta do meu conteúdo daqui, tem muito mais de onde veio, me segue lá. Os brindes desse mês foram alguns adesivos temáticos, um marcador de páginas com ímã e uma revista de passatempos com cruzadas, caça-palavras e jogos do estilo, feito pela Coquetel, a tradicional revista de jogos com palavras. O projeto gráfico foi concebido com cores muito vibrantes e eu achei essa luva linda. O livro também está muito bonito, bem colorido. A qualidade dele é boa, como já esperado, com uma ótima diagramação. Acompanha um marcador de páginas da obra e uma revista, como sempre, contendo um material complementar à leitura. Nesse mês, a revista contém informações sobre o período retratado no livro, informações sobre o autor, entrevista com o curador do mês, Luiz Antônio de Assis Brasil, entre outros conteúdos. Em 11 de setembro de 1973, o presidente Salvador Allende, que havia sido eleito democraticamente em 70 no Chile, sofreu um golpe de Estado. Golpe este apoiado pelos Estados Unidos. O Palácio La Moneda foi bombardeado pelos militares e esse golpe foi encabeçado pelo general Augusto Pinochet, que mais tarde se autoproclamou presidente. O presidente Salvador Allende se recusou a deixar o Palácio La Moneda e acabou sendo morto em circunstâncias meio controversas. Afinal, a história oficial conta que ele se suicidou utilizando uma metralhadora, mas muitas pessoas acreditam que, na verdade, ele foi executado pelos militares que estavam invadindo o palácio. A ditadura de Pinochet durou até 1990 e a sua queda iniciou-se em 1988, quando, após sofrer alguma pressão e começar a ser mal visto devido demasiadas perseguições, torturas e assassinatos da oposição, o governo Pinochet resolveu fazer um plebiscito. Nesse plebiscito, as pessoas poderiam escolher se gostariam que o governo continuasse igual, se continuava o Pinochet, ou não. Então, eles escolheriam entre sim, para continuar, e não, para ter eleições democráticas novamente no ano seguinte, em 89. 55,9% da população escolheu o não. O romance de Skármeta, O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, utiliza esse cenário para contar a história de Adriano Bettini, um renomado publicitário que havia já sido capturado, preso e torturado pela ditadura, mas aqui, quando se inicia esse romance, ele está livre. Porém, mesmo famoso no seu meio, ele não consegue trabalho, afinal, ele ficou marcado como um inimigo do governo. Começam-se os preparativos para as campanhas do sim e do não, e, primeiramente, o Adriano Bettini é procurado pelo pessoal do sim, pelo pessoal do governo, e convidam ele para fazer a campanha publicitária a favor do Pinochet. Ele fica de pensar, afinal, ele não quer, né? Fazer isso seria contra os princípios dele, mesmo mediante um bom pagamento e ele precisando, ele pede um tempo para pensar.
Concomitante a isso, aparece o pessoal do não, convidando ele para encabeçar a campanha do não, aí a favor, né, dos princípios dele, porém sem pagamento, afinal o pessoal não tem tanta estrutura quanto o governo. Ele acaba seguindo as suas convicções e aceita trabalhar na campanha do não. O narrador do livro e também personagem principal do outro arco de história que a gente vai acompanhar é Nico Santos, um adolescente de 16 anos que vê o seu pai / professor ser levado preso pelos militares em plena sala de aula. O pai do Nico já havia se preparado para isso, ele sabia que isso poderia acontecer, afinal muitos professores eram presos e já havia instruído seu filho a não fazer nada, apenas fazer algumas ligações para pessoas que poderiam ajudá-lo e seguir vivendo a vida. O Nico namora a Patrícia Bettini, filha do publicitário Bettini, então ele frequenta a casa dos Bettini e aí está a ligação entre os dois arcos que a gente vai ver alternadamente durante o livro. Enquanto o Bettini precisa fazer um milagre, afinal ele precisa fazer uma campanha publicitária que junte as ideias de 16 partidos, que são a oposição ao governo, e com uma palavra de cunho negativo, que é o não, o Nico vive a sua vida de adolescente sozinho, afinal eram só ele e o pai dele, ele não tem mãe nessa altura da vida, então ele precisa viver sozinho, com a preocupação, né, com o pai dele, ele não sabe o que aconteceu com o pai dele, e com a vida normal dele, por outro lado. Ele tem a escola, ele tem a namorada dele, que é a Patrícia Bettini, com quem ele faz planos, então ele tem que seguir a vida. Ao contrário de muitos livros que abordam o tema da ditadura em países latino-americanos, aqui a gente não vai ver com detalhes as questões do sofrimento mesmo, das torturas, da morte. A gente vai acompanhar as outras vidas que se passam ali, que fazem parte desse meio, mas que estão vivendo uma vida mais leve. Então ele é um livro muito leve, porém sem ser leviano. O Antônio Skármeta de maneira nenhuma foi negligente com essa situação tão séria. Inclusive, nós temos alguns momentos de morte e tristeza retratados no livro, mas eu creio que ele quis fazer algo leve como a própria campanha do não, sendo a narrativa, sim, muito fluida e alegre. Afinal, os publicitários da época ali no Chile que encabeçaram a campanha do não realmente fizeram algo mais leve, né? O símbolo que eles divulgaram do não era com arco-íris, a propaganda teve um ar mais descontraído, e no dia em que a poesia derrotou um ditador, o publicitário responsável, que é o nosso Bettini, também vai por esse lado. Claro, após muito quebrar a cabeça e pensar como ele ia fazer. Um dia bate à sua porta um músico apresentando uma composição e oferecendo ao Bettini essa composição para ele utilizar na campanha. Trata-se da Valsa Danúbio Azul, de Strauss, com uma letra por cima, né, uma paródia, digamos assim, exaltando o não, né, falando para as pessoas votarem não. Esse músico trata-se de Florcita Mottuda, que realmente existe, assim como a sua Valsa do Não, que foi realmente utilizada na campanha. O Bettini, no primeiro momento, acha aquilo tudo um absurdo e protagoniza uma das cenas mais engraçadas do livro. Ele expulsa o pobre do Florcita Mottuda de sua casa, mas depois ele acaba cedendo e utilizando a música. Bom, como eu falei, o livro fala de um tema muito denso, de uma forma bem leve, descontraída e fluida. E ele também é bem curtinho. Aliás, como ele é curtinho, não dá muito tempo de se apegar muito aos personagens. A gente até simpatiza com eles, mas a gente meio que tem que ler nas entrelinhas para saber mais sobre eles, sobre a personalidade, sobre o que eles estão pensando. Mas eu gostei da leitura, eu gostei muito do final do livro, acho que seguiu o que era esperado, né, foi conforme a narrativa toda. Eu gostei muito de uma cena final,
protagonizada pelo Nico e pela Patrícia Bettini, durante uma pequena viagem que eles fazem. Eu achei uma cena muito bonita e representativa. Ela representou a liberdade, a esperança, o início de um novo tempo, promessas do final de uma ditadura. Se por acaso você se interessa em assinar a tag, ou a curadoria, ou a Inéditos, e pensa em fazer o plano anual, use esse código que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição, quando for finalizar, né, a compra no site, que você vai ganhar 30% de desconto no valor da primeira caixinha. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, que isso ajuda com que esse vídeo alcance mais pessoas. E comente aqui se você conhece esse livro ou esse autor, se você gosta de livros que abordam esse tema e se você indica algum. Obrigada por assistirem até aqui, até semana que vem e tchau!